Olá, amigos do Francisco de Paula, uma alegria estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Eu estou gravando esse vídeo numa manhã de domingo, calma, pouco barulho, para algumas reflexões que constam da obra de Joana de Ângeles, esse espírito, que está no livro O Homem Integral e Momentos de Saúde, ambos psicografia de Divaldo Franco. E ela vai falar sobre ansiedade e sobre serenidade. E lendo essas páginas, estudando essas páginas, até para outros estudos que participamos lá no Centro Espírita Ibirajara, fiquei pensando como isso me ajudou e quão ansiosa eu estou e sou nesses nossos tempos de desafio coletivo. E ao mesmo tempo, quando a gente está vivenciando a dificuldade, quando a gente está num processo ansioso, quando a gente precisa encontrar uma saída para ter um conforto emocional, é também o momento ideal para a gente ler esse tipo de obra, porque não é só pensar como a palavra, como a ideia é boa, como a mentora Joana de Ângeles é um espírito engrandecido pela riqueza das suas próprias experiências. É também o momento da gente se colocar na prática ali, naquela situação teste, situação limite, que é com toda certeza o momento ideal para a gente mudar esse componente emocional, esse nosso sentimento. Porque muitas vezes nos dedicamos à teoria, lemos, temos uma boa vontade, frequentamos as reuniões e tudo mais, mas não é o momento da mudança, porque o sentimento nosso ainda está lá naquele nosso hábito, porque não houve necessidade de mudança. Quando surge a crise, quando surge a dificuldade, aí a necessidade de mudança se impõe. Muitas vezes ficamos chateados, a gente não quer ter o desconforto, né, da mudança, da alteração da rotina, da necessidade de rever as nossas dificuldades. Isso é ruim para todos nós, mas é um ruim entre aspas, porque na verdade esse é o melhor momento da vida. Então, quando nós nos percebemos inseridos na leitura, é aí que a gente precisa investir mais nela. E aí, como uma forma também de autoajuda, eu vim aqui conversar com vocês sobre esses assuntos, porque assim também vou fixando para mim, né, meios, caminhos, métodos, conhecimentos para poder superar a minha própria ansiedade e, quem sabe, começar a experimentar esse estado de serenidade que ela traz lá no livro Momentos de Saúde, capítulo 16, e passar com sabedoria esses tempos valiosos que estamos vivendo. Então, sobre a ansiedade, a Joana coloca que essa é uma das características mais habituais da vida contemporânea. E esse livro foi escrito em 1990. Então, a gente vai vendo que realmente a ansiedade continua. E o que seria ansiedade? A ansiedade é a nossa excessiva preocupação com o futuro, é estarmos fazendo uma atividade hoje já pensando na próxima atividade que vamos fazer, como é que nós vamos desempenhar. Então, é sempre estar mentalmente em outro lugar diferente daquele que estamos neste momento. Então, a gente não aproveita a paisagem do nosso trem. O trem passa e a gente não vê a paisagem porque a gente fica esperando a próxima paisagem. Então, a gente não aproveita, não vê a paisagem atual, não sente o que precisamos sentir, e quando chega a próxima, aquela que nós ansiávamos lá nos momentos passados, a gente também não a enxerga, porque nós estamos preocupados com a seguinte. Então, é um eterno olhar para frente ansioso. Vejam, ter expectativa, olhar para frente, isso tudo é muito benéfico, isso também nos impulsiona. A ciência caminha dessa forma. Mas quando se fala de ansiedade, estamos falando do excesso, daquilo que nos causa
um mal-estar, um estresse, um desconforto, que nos impede de viver o momento presente, que nos obriga a ficar irritadiços, mal-humorados, porque nós temos uma insegurança, um medo de não conseguir dar conta da tarefa seguinte, de não sermos bem-sucedidos no momento seguinte. Então, por que isso é tão importante nesses tempos de pandemia? Porque ficamos assim, quanto tempo ainda teremos restrições? A gente vai ter que usar a máscara ainda quanto tempo? Será que ano que vem eu vou me livrar disso? E como é que vamos passar por isso? Será que vamos sobreviver? Será que vamos contrair o vírus? Será que um familiar nosso? Como vamos lidar com a perda? Como vamos lidar com o luto? Então tudo isso nós vamos introjetando ao longo do nosso dia, com todas as notícias que recebemos, com as questões mesmo que sofremos, né, na nossa família, de perdas, de desencarnes, de medo de que isso aconteça. Será que nós estamos sendo contaminados agora? E se for, o que vai acontecer com a gente? Então tudo isso tem uma repercussão muito grande na nossa alma, na nossa mente, na nossa psique. Precisamos reduzir esse impacto e trazer, nos conectarmos com o nosso sentimento de segurança e confiança irrestrita em Deus, para que possamos, de fato, alcançar esse estado de serenidade. Ela coloca aqui no livro O Homem Integral que a ansiedade ela também está ligada a uma falta de confiança em si próprio e em Deus. Então, se nós tivermos a exata dimensão de que nós não estamos a sós e somos capazes, estivemos nos preparando para esse momento de encarnação na Terra, nós estaremos reduzindo esse potencial de excesso de expectativa que se chama ansiedade. Isso é muito importante para a nossa mente, isso é muito importante para que nós possamos sentir a alegria de viver. Porque o que a ansiedade nos traz? Um prejuízo muito grande na alegria de viver, porque nós nunca estamos vivendo o presente. Nós sempre estamos olhando para frente. E olhando de uma forma ansiosa, de uma forma insegura, não é como um cientista que está em busca de um descobrimento, alguém que realiza um projeto, está caminhando com o seu projeto e está vendo esse projeto melhorar, ou alguém que está preparando um estudo e está vendo que essas ideias, essa forma de colocação, a forma de apresentação está melhorando com o tempo, com o seu esforço. É uma forma de olhar para o futuro descontrolada, insegura, com autocobrança. Será que eu vou ser bem-sucedida? Será que vou me sair bem? Então, na verdade, a gente precisa entender como é que essas emoções acontecem e onde a gente precisa mexer para que nós não nos sintamos ansiosos. É claro que o mundo nos dá soluções fáceis para tudo. Está ansioso? Toma um tranquilizante. Está ansioso? Come um bolo de chocolate. Está ansioso? Você vai para a academia, se você puder, e corre, sai correndo, desesperado. Queridos, o bolo de chocolate na hora certa é realmente delicioso. A academia é super saudável para aqueles que têm esse hábito, aqueles que não têm. Cultivem uma corrida, um passeio na natureza, com todas as cautelas possíveis, né, destes tempos que nos exigem, com respeito às regras sociais, ao uso de máscara, ao distanciamento, claro. Mas tudo em excesso é uma fuga que vai nos trazer um prejuízo lá na frente. Até se a aparência daquelas coisas, né, que a gente está fazendo for boa. Então precisamos ter cuidado com esses nossos mecanismos. E ela vai falando que a ansiedade é uma característica habitual da nossa época, porque vivemos um turbilhão de informações, cobranças, né, projeções, números, tudo isso, até o relógio hoje da gente, né, existem relógios que medem o batimento cardíaco, fala da sua pressão, fala como é que você está. Então,
A gente está sempre ligado aos números, ao que vai acontecer, se aumentar o meu batimento cardíaco, eu posso estar tendo isso, aquilo, aquilo outro, quando a gente sempre viveu sem isso. E a gente deixa de aproveitar, né, a natureza, de observar o sol, a planta, a flor, de se conectar com Deus, porque a gente está tão preocupado conosco mesmo, com os nossos números, com a nossa performance, com as nossas questões, que nós não podemos controlar, né? Que nós deixamos de apreciar essa paisagem. E ela diz que o problema é que a gente não está investindo corretamente nesse autodescobrimento, que é o grande problema do homem contemporâneo. Então nós investimos o nosso tempo, a nossa inteligência no controle de situações externas. Quando, se nós buscássemos o autoconhecimento, o autodescobrimento, nós teríamos harmonia, viveríamos em harmonia, né, com as nossas questões internas, perpassadas pelos nossos defeitos, pelos nossos erros, que são parte da caminhada, mas com lucidez e energia para reparar o que tiver que ser reparado em nós, no nosso próprio comportamento com relação a nós mesmos e no comportamento que temos ou tivemos em relação ao outro. Quando estamos envolvidos com o futuro, com o nosso futuro ansioso, inseguro, nós não olhamos para o outro. Nós, na verdade, estamos olhando para a frente na busca de autocontrole de situações que não acontecerá. Inutilidades, perda de tempo. E aí ela vai numa outra página maravilhosa, que é em serenidade, nos momentos de consciência, dizer que a serenidade é fundamental, é a pedra angular, é o alicerce das nossas construções morais e espirituais. Então não conseguiremos alcançar um estado de sentimento, de emoção, compatível com o nosso conhecimento espírita, nosso conhecimento cristão, doutrinário. Não conseguiremos alcançar essa compatibilidade entre as nossas emoções e o que a gente conhece se nós não tivermos a serenidade. Porque muitas vezes sentimos esse descompasso. Sabemos o que precisamos, mas não conseguimos executar a necessidade que precisamos a nível moral e espiritual. Então, conhecemos a doutrina, já estamos há algum tempo vivenciando, né, rotinas cristãs nos exigindo, nos cobrando isso, mas por muitas vezes não conseguimos executar essas propostas cristãs. Isso porque nós precisamos de um tempo para assimilar, para criar no nosso sentimento, na nossa emoção, um outro padrão, outros hábitos. E precisamos para isso de serenidade. E o que é, enfim, a serenidade? É o estado de anuência entre o dever e o direito. É isso. Serenidade tem a ver com justiça. É estarmos preocupados em atender a um direito sem desrespeitar um dever que temos e harmonizar esses dois lados da mesma moeda. E o que atrapalha a serenidade? A ansiedade. Porque quando nós estamos projetando a nossa insegurança no futuro, pensando no amanhã, tentando ver, e se acontecer, e se eu não sei o que, e se não sei o que, nós não estamos vendo, enxergando o nosso dever de hoje e nem olhando o nosso direito ou o direito do outro que persiste hoje. Então, muitas vezes temos tarefas nobres para executar e vamos executar, mas deixamos um próximo nosso, um parente nosso, sem assistência, sem amor, sem carinho, porque a gente tem os compromissos da casa espírita, disso, daquilo, compromissos legítimos, ideais, maravilhosos, mas o outro está aqui, o nosso próximo, precisando do nosso amparo, do nosso carinho, e a gente não tem 10 minutos para escutar o nosso próximo. Então isso é um comportamento ansioso que não é sereno, não é razoável. Precisamos
adequar, anuir entre o dever e o direito. E isso harmoniza a alma da gente. Porque nós vamos empreender um tempo fazendo o que é correto para depois retomar a próxima atividade, aquela que nos comprometemos na casa espírita ou no nosso trabalho, enfim. Temos que estabelecer essa ordem de prioridades a partir dessa vivência serena ou da busca dela, porque sabemos que a serenidade ainda é muito, muito difícil. Então a serenidade é o bom senso em equilíbrio com o nosso sentimento. Então é justamente o elo entre a nossa razão, aquilo que sabemos que precisamos fazer, e a nossa emoção. Fazer o que é necessário fazer hoje, agora, de uma forma tranquila, para que possamos finalizar essa tarefa e passar à tarefa seguinte. E se eu for mal sucedido na tarefa seguinte, eu faço de novo, reaprendo e aprimoro. Ponto. E se não ficar bom aquele trabalho que eu tenho que entregar, vou tentar fazer o meu melhor, mas da próxima vez eu farei, enxergarei vários erros e os corrigirei. Mas o que eu não posso é me deixar levar pelo medo do insucesso, da ansiedade. Então, a serenidade vai nos trazer essa quietação interior, vai nos deixar plenos para executar a tarefa do hoje, vai nos ajudar no foco do que eu estou fazendo hoje, do que eu preciso dar conta agora, para que eu possa passar a tarefa seguinte. E ela exemplifica, falando primeiro em Jesus, né, que é o nosso modelo, guia, e tão sereno em todos os momentos da sua trajetória. Ela diz que no fragor de todas as batalhas, na eloquente epopeia das bem-aventuranças, ou sendo crucificado, e a gente vai lembrar que as bem-aventuranças eram um momento de muito prestígio de Jesus, né, porque ele, aos pés daquele monte que ele proferiu esse belo tratado de convivência que se chama as bem-aventuranças, ele estava sendo ali acolhido, agraciado, ouvido por uma multidão. Mas quando ele foi crucificado, ele, nesses dois momentos, ele manteve a serenidade. Então vejam, os fatos exteriores não o influenciavam interiormente. Ele se manteve sereno da mesma forma, tanto num quanto no outro momento. E ele seguro de si mesmo, então autoconfiança, e com irrestrita confiança em Deus. Então a gente tem que aliar a nossa conexão a Deus à nossa autoconfiança. Não é sermos presunçosos ou arrogantes, porque quando estamos conectados a Deus, nós sabemos que nós somos seres pequeninos ainda em evolução. Mas quando nós nos conectamos a Deus, nós estamos fortalecidos. Então essa irrestrita confiança em Deus não vai perpassar primeiro pela mente, pelo cognitivo. Ela vai direto falar a nossa emoção, o nosso sentimento. Então nós vamos experimentar uma sensação melhor de vida, de conhecimento, de atitudes. Isso vai ser automático. Então não importa a situação externa, nós internamente estaremos serenos para agir da melhor forma em qualquer uma das situações. Sejam as situações de júbilo, sejam as situações limites de grandes provas e sofrimento pelas quais todos nós passamos. Ela lembra que Buda, quando ele apresentou as 4 nobres verdades, ou então assodado por terríveis perseguições que lhe moveram os brahmanes, seus inimigos apaixonados, permaneceu em serenidade, totalmente entregue à paz. E ela fala depois, de uma maneira geral, dos mártires que conheceram a serenidade que o ideal lhes deu. Então não é nós estarmos parados, observando, contemplativos, fazendo nada, preguiçosos,
e por isso vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, é uma postura muito diferente. É uma postura de confiança, é uma postura ativa de realizar algo para o futuro, mas realizar com apreensão de que nós faremos o nosso melhor e o resultado melhor será alcançado. Então é uma atitude muito diferente dessa ansiedade que nós experimentamos nestes momentos. E ela diz o seguinte: age sempre conforme a consciência lúcida, a fim de não cair em conflito, perdendo a serenidade. Então a lucidez é muito importante. Se em algum momento a nossa emoção nos tomou, nós estamos invadidos pela tristeza, pelo ódio, pelo rancor, pelo ressentimento, pela mágoa, para. Terapia aconselhada por Chico Xavier: bebe uma água, dá uma volta, não toma atitude nenhuma. A gente precisa voltar à lucidez da consciência. Muitas vezes essas nossas emoções que nos tomam, essas emoções que são, vamos dizer assim, dotadas de uma carga de violência, o que nós precisamos fazer é deixá-las passar. Não adianta ficar tentando melhorar, tentando sair disso, tentar se livrar, não. Experimenta, vive, se cala, conversa com ela, não toma atitude externa, vai para o interno, se reconhece necessitado nessa parte de si mesmo. E aí a consciência lúcida chega, vai tomando conta desse espaço de emoção que se encontra descontrolado, e o conflito vai sendo amainado, vai sendo diluído e a serenidade vai se impondo. É um treino, precisamos fazer isso quanto antes e, sobretudo, precisamos entender que esse momento que estamos vivendo é o momento do treino. E esse treino ele tem que estar permeado por esses fatores que são a serenidade, a tranquilidade, a paz, a confiança irrestrita em Deus. Que sejamos bem-sucedidos e se não formos bem-sucedidos, a gente continua tentando, estudando, lendo, avaliando, deixando o tempo passar nesse nosso treino. Sobretudo, com o acompanhamento do nosso mentor espiritual, que é o nosso benfeitor, está ao nosso lado em todo momento. O culto do Evangelho no lar, mesmo que sozinhos, porque ninguém está sozinho, é tão importante. Uma prece, a leitura de uma página, beber a água com calma, né? Que os espíritos fluidificam essa água para nós. A água é um remédio para nós, quando nós estamos nessa boa conexão, nessa boa disposição de receber essa ajuda que o plano superior nos provê e que nem sempre nos recorremos a ela. Então, que possamos, nesses momentos, usar dessas preciosas ferramentas que aprendemos e não esquecer jamais da gratidão de podermos estar aqui encarnados nesse momento, nos transformando como a borboleta que inicia o seu processo de transformação como uma lagarta que entra num casulo, passa por aquele momento de sombra, de ostracismo, né, até de repugnância, para depois ganhar as asas coloridas e a liberdade. Estamos nesse processo de transformação. Que possamos entrar felizes e gratos no nosso casulo, porque sabemos que logo, logo seremos a borboleta que parte, ganhando a liberdade, ganhando os céus, colorida, linda, formosa, delicada, sensível, leve. Então, estamos nos preparando para sair desse casulo. Que sejamos nós aqueles portadores dessa boa nova, como Jesus e os bons espíritos tanto nos pedem. Mas não através das palavras vazias, mas não através
da repetição do que nós já ouvimos e aprendemos e achamos bonito, mas, sobretudo, no exemplo estaremos levando aqueles que convivem perto de nós, demonstrando a eles que nós estamos empreendendo o bom combate, que é aquele que nós usamos, fazemos, empreendemos com nós mesmos. Esse é o bom combate. Aquele que doma as nossas más inclinações, aquele que para de olhar para si mesmo egoisticamente e olha para o outro. Então, que possamos estar imbuídos por este sentimento. Que Jesus, o nosso Mestre querido, nos abençoe, ampare, estejam no lar de cada um de vocês, cuidando, amparando, que os bons espíritos estejam sempre conosco, nas nossas casas mentais, nos nossos sonhos, e que possamos ter a força para reconhecer em nós esse componente divino e nos conectarmos com Deus. E a partir disso, resolver as nossas questões como a ansiedade, a depressão, a tristeza. Vamos renovar a nossa paisagem mental. Um beijo muito carinhoso a todos vocês.